E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui, né, gente, na nossa aula de teologia. Nós geralmente fazemos ela online, né, ao vivo ali, todo mundo participando. Porém, já tem 2 semanas que nós não temos, tive algumas agendas e outros compromissos na igreja. E para nós não ficarmos sem essa aula, para o conteúdo não ficar acumulado, eu resolvi fazer esse vídeo, tranquilo? Eu vou fazer de tudo para ele não ficar muito longo, não ficar muito extenso, para facilitar vocês assistirem, para não ser cansativo. Galera, tipo, vai ser mais um resumão, mas vocês vão assistir. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, pode entrar lá no meu WhatsApp, ver, eu também vou deixar aqui, vocês peguem, entra lá, tirem suas dúvidas, ou se vocês quiserem esperar na próxima aula da sexta que vem, também pode esperar tranquilo. É o nosso estudo bíblico teológico e Babemp. Esse nome eu já expliquei, que é porque não é só um estudo teológico, que é voltar mais só para teologia, mas estudo bíblico também, para nós ficarmos bem afiados na Bíblia. Vai ser um resumão, eu espero que vocês entendam e compreendam. Então nós estamos estudando sobre a história do povo hebreu. Nós já falamos ali da origem dos povos, da criação, da queda, como surgiu os povos. Já falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó, falamos de toda a trajetória, falamos de José, falamos de toda a trajetória do povo durante o Egito, quando eles saíram do Egito até a Terra Prometida. Porém, faltou alguns detalhes. Então, essa aula vai ser específica do detalhe da saída do Egito até a Terra Prometida. Nós falamos sobre as pragas que Deus usou para libertar o povo. Falamos também sobre como Deus libertou o povo, tipo, abrindo o Mar Vermelho. Então, isso eu espero que foi bem compreendido de todos. Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre a história do povo no deserto, o que aconteceu no deserto. Para isso, nós vamos falar de alguns tópicos. Eu estou com o computador aqui, gente, então às vezes eu vou olhar para o lado para mim conferir no computador algumas coisas. Então nós sabemos que especificadamente o tempo da lei. Uma das coisas que marcaram a trajetória do povo foi a lei. Por quê? Nós entendemos, nós até estudamos, né, que a história do povo de Israel é baseada em alguns pilares, que é Deus escolhe um povo, ou seja, povo, e lhe promete uma terra. Porém, para eles alcançarem a promessa da terra, Deus lhe coloca o que? Leis. Deus o coloca leis, ok? Esse povo, para honrar a Deus, eles fazem um templo. Então são 4 pilares que envolvem um povo, que envolve uma terra, que envolve lei, que envolve templo. Nós também falamos que Israel até então era considerado um povo, era o povo hebreu. E eles começam a ser chamar de nação de Israel ali dentro do Egito, e mais marcante mesmo na sua saída do Egito, eles começam a ser conhecidos como nação de Israel. Tranquilo até aí? Ok. Alguma das coisas que foi bem marcante no deserto foi acerca dos milagres que Deus operou, no deserto. Saíram do Egito aproximadamente saíram do Egito aproximadamente, estimada na época, sobre 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. Gente, 2 milhões de pessoas. Então não saíram um, nem duas, nem 100 mil, 2 milhões de pessoas. É gente pra Detel. Então ficou bem complicado. E o que eu acho interessante, que durante todo esse período, a própria Bíblia fala que as suas roupas não envelheciam. Que as suas roupas não envelheciam. Está lá em Deuteronômio 29:5. Ou seja, as roupas deles
não envelheciam, seus sapatos não acabaram. Deus os sustentou durante todas essas épocas. Gente, 2 milhões de anos, 40 anos, roupas não envelheciam, roupas não ficavam pequenas, não ficavam. As roupas iam acompanhando o seu crescimento. Então, aí já começa um milagre. Lembrando que nós falamos um pouco do Êxodo, agora nós vamos falar de Levítico, Números e Deuteronômio. Levando em consideração que Deuteronômio ali é mais um resumão de tudo que aconteceu. Levítico é um livro específico das leis e Números ali nos traz alguns feitos no deserto. Então os irmãos tentam ir acompanhando conosco aí. Hoje nós vamos falar bastante, viajar bastante entre esses. Uma coisa que eu resolvi falar para os irmãos, não é bem dessa aula, mas eu queria deixar, porque nós chegamos até aqui, nós precisamos entender algumas coisas. Uma das coisas que nós precisamos entender são as dispensações. Nós vamos perceber que em cada época que nós estudamos até agora, nós estamos chegando na época da lei, Deus trabalhou de uma forma. E essas formas que Deus trabalhou separada em dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Nós chamamos também, eles falam também sobre o pacto edênico, que é a aliança edênica, que foi a aliança que Deus fez com o homem dentro do jardim do Éden. Essa é a dispensação da inocência. Os teólogos dividem essa dispensação da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, ou seja, quando o homem pecou, ele passou a ter uma consciência, conhecendo o bem e o mal, sabe o que é certo, o que é errado, até o dilúvio. Isso aqui nós chamamos também conhecido como aliança adâmica. A dispensação da inocência, ela não tem um tempo determinado, porque a Bíblia não nos dá uma orientação certa de quanto tempo o homem ficou no jardim. Então não existe tempo certo. Porém, a aliança adâmica, ou a dispensação da consciência, que é da queda ao dilúvio, durou 1656 anos. 1656 anos. Então, essa é a dispensação da consciência. Quando o homem resolveu ter consciência, conhecendo bem o mal, caiu, teve conhecimento bem mesmo. Fim da dispensação da inocência, começa a dispensação da consciência, que durou da queda ao dilúvio, que são 1656 anos. Quando Deus julga a humanidade e resolve destruir tudo, finaliza a dispensação da consciência e começa a dispensação do governo humano, que é onde o homem resolve, Deus resolve dispersar o homem sobre a terra e deixar o homem, como diz assim, seguir o seu próprio caminho. Até a anterior também, o homem seguiu o seu próprio caminho, mas estava mais baseado na consciência e Deus resolve julgar. Agora aqui não, aqui Deus promete que não vai destruir mais a terra em água. Deus faz a aliança de Noé, do governo humano, é conhecido como aliança de Noé, a aliança noêmica. Então, do dilúvio à dispersão, quando o homem dispersa sobre a terra. É a época do governo humano, o governo humano em si. Tranquilo, essa terceira dispensação durou 427 anos, que foi do dilúvio até Abraão. Quando Deus faz a promessa a Abraão, que nós também já estudamos, estou falando aqui, mas nós já estudamos, nós entramos na dispensação da promessa, que foi a época que, vamos dizer assim, durou para Deus cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, que pediu para Abraão sair do meio da sua terra, da sua parentela, e para a terra que ele tinha lhe prometido, que é a dispensação da promessa, que durou de Abraão até quando o povo israelita aceitou a lei do Senhor no deserto. Essa dispensação durou aproximadamente 430 anos. Durou 430 anos, de Abraão até o povo no deserto. Ou seja, a época a época do povo Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo no Egito. Então durou todos esses anos, no total 430 anos, tá bom?
E agora nós vamos começar, então durou de Abraão até quando o povo falou, nós aceitamos seguir as suas leis no deserto. Com algumas objeções, nós vamos ver o que esse povo aprontou, mas está aí. Ele é especificadamente, durou 430 anos e nós entramos na época da lei. O povo aceitou a lei do Senhor. Então nós vemos que cada época é marcada por algo. A inocência do homem no Éden é a dispensação da inocência, o pacto edêmico, a dispensação da consciência, quando o homem começou a conhecer o bem e o mal, até o dilúvio, que era a consciência do homem. O homem foi baseado na base da sua consciência. O governo humano, que é quando o homem tomou as rédeas ali da humanidade, até que foi do dilúvio, após o dilúvio, até a dispersão, 427 anos. Aqui cada forma Deus manifestava de uma forma, Deus trabalhava de uma forma. Por exemplo, na inocência Deus visitava o homem, era todo fim de tarde e tal, na consciência. Nós vamos ver que Deus foi marcado pelo julgamento. Deus resolve julgar a humanidade, ali dando fim, que é o pacto ali adâmico. Também tem a época do dilúvio, que foi a dispersão da humanidade, a Abraão, que foi a época do governo humano, quando o homem assumiu as rédeas. Deus praticamente quase não intervia, ele interviu, se não me engano, na Torre de Babel, quando ele confundiu as línguas, mas depois que confundiu as línguas, Deus se absteve bastante também. A promessa, a dispensação da promessa, que foi ali quando Deus acompanhou a trajetória do seu povo, livrou o seu povo da mão do Egito. Então Deus foi com a dispensação da promessa, especificadamente é quando Deus resolve separar um povo para ele, tranquilo? A dispensação da lei, que é de Moisés a Cristo, que durou 1430 anos. De Moisés e ali da lei, quando o povo resolveu a lei, até Cristo. Então foi 1430 anos, bastante tempo que a lei ficou vigorando. A lei, ela era pesada, ela era aquilo, pecou, errou, nós vamos até comentar sobre isso, pecados que não eram com a mão levantada, por exemplo, por exemplo, assassinato, que não era feitiçaria, que não era até mesmo adultério, alguns tipo, tinha como você oferecia sacrifício, era perdoado, outro, porém esses não, esses ele era destino, era a morte. Então a lei julgava, a lei é para julgar, é para colocar limites. Então a dispensação durou 1430 anos, e não é que não deu certo, e realmente não deu certo, mas falar que não deu certo dá uma noção que Deus não tinha um controle, mas não deu certo para o homem não quis seguir, o homem não se sujeitou à lei, tá bom? Então essa é a época da lei. E agora, quando chegou em Cristo, estabeleceu-se a dispensação da graça. A dispensação da graça vai da época que estamos hoje até quando a igreja for arrebatada, quando a trombeta tocar a trombeta, só a trombeta do arrebatamento, não podemos confundir, né? Então a trombeta do arrebatamento tocar, a igreja subir, a dispensação da graça se encerra, inicia o período conhecido como Grande Tribulação, que ele, vamos dizer assim, é adispensionista, ele não cabe uma dispensação específica, e logo após isso estabelece o milênio, a dispensação do milênio, que é a última dispensação. Então são 7 dispensações, com alguns intervalos. É bem interessante que de Cristo, para chegar até essa questão da dispensação da lei, da graça, ela é medida até mesmo na época de Daniel, estabelece um princípio escatológico. Para entender isso aqui, tem que entender um princípio escatológico. Quando a dispensação da lei se encerra, no fim da 69ª semana, que lá Daniel profetizou, né, que ali com Cristo sendo entregue, se encerraria essa semana e se iniciaria uma pausa, que são as 70 semanas de Daniel, iniciaria uma pausa que não se saberia de quanto tempo duraria,
e as 70 semanas e a 70ª semana iniciaria depois do arrebatamento da igreja, que cada semana são 7 anos, cada ano representa um dia da semana, e é meio confuso. Qualquer dúvida, gente, sobre esse assunto, eu não vou responder porque não é sobre o que nós vamos estudar, vocês podem me perguntar que nós vamos resolver, tranquilo? Então nós vamos voltar à dispensação da lei. Nós estamos estudando a dispensação na história do Hebreu, a dispensação da lei, que é onde nós estamos localizados nos estudos, né, que é acerca da lei do povo de Israel. Tranquilo. Então o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, gente, Deus abriu o mar vermelho, que maravilha. Aí você fala, nossa, Deus livrou o povo da escravidão, agora o povo vai ser grato a Deus, tranquilo? Não, pelo contrário. O povo começou a dar trabalho em cima de trabalho. Apesar dos milagres, uma das primeiras coisas que Deus fez foi a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. O povo chegou no deserto, porque quem estuda aí sabe que o deserto durante o dia é um calor insuportável e à noite é um frio terrível, até mesmo por causa da calorimetria da areia, por causa que a areia ela suga, ela puxa o calor, vamos dizer assim, ela troca. Eu vou falar no popular, né, mas na verdade a linguagem técnica é que ela troca calor muito rápido com o ambiente, mas vamos dizer no popular ela puxa o calor, ela puxa muito calor durante o dia e durante a noite da mesma forma que ela puxa muito fácil, ela solta muito fácil, então à noite vê um frio terrível. E Deus coloca uma coluna durante o dia a coluna de nuvem durante o dia para o povo não ser castigado pelo sol. E à noite, com um frio terrível, ele coloca uma coluna de fogo. Já começa por aí. Isso está lá em Êxodo, capítulo número 3, versículo 21. Logo após também as águas amargas já se tornam doces. Irmão, a água amarga se torna doce, porque o povo estava com sede. Deus pega, faz isso para eles, as águas amargas se tornarem doces. Se os irmãos também, em Êxodo, isso é Êxodo 15, né? Êxodo 15, 25. Se os irmãos lerem lá também já em Êxodo, capítulo número 17, versículo de número 6, Deus já faz uma água brotar da rocha, até que não é a rocha do final lá, que determina até a mesma morte de Moisés, que Moisés não ia entrar na terra prometida, mas Deus já faz água sair da rocha. Em Êxodo 17, irmãos, isso nós temos que entender que o povo terminou de sair do Egito. Logo após também a derrota de Ameleque, veio um rei contra o povo de Israel. Gente, o povo de Israel não tinha armas, não tinha praticamente nada. Então tinha muito pouco, o seu poder bélico era muito pouco na época. Aí Deus pega, manda Moisés sobe em cima do monte. Quando Moisés está com a mão estendida, o povo prevalece, o povo vence. Moisés abaixa a mão, o povo perde. E ali Arão e esqueci o nome do outro, segura os seus braços e o povo vence, Deus dá vitória. Também tem, irmãos, a parte que Deus pega e alimenta o povo. Êxodo 16, quando o povo fala, mas nós está com fome, Deus tirou de nós lá do Egito para morrer de fome. Mesmas coisas eles falam, quando a água amarga se torna doce, trouxe nós para morrer de sede. Deus fala, não, faz essas águas amargas tornarem doce, a água sair da rocha. No mesmo povo, nós vai morrer de fome. Nós queríamos estar lá no Egito, escravo, mas nós comia pepinos, não sei o que. O povo que dava trabalho. E Deus ali pega e faz cordonice sair do mar. Nem era serviço do mar, era cordonice, mas cordonice sai do mar, aves, carne cai do céu, maná cai do céu. O povo era tão desobediente, Deus estava sustentando ele dia após dia. Falava, rapaz, pega a porção que vocês conseguem comer durante o dia. Era de manhãzinha cair, Deus fala, pega o que vocês conseguem consumir durante o dia. Não guarde para amanhã não. Amanhã Deus proverá. E o povo ia lá e guardava. A Bíblia fala que no outro dia, no capítulo mesmo do Maná, capítulo de número... deixa eu ver aqui. Capítulo de número 16, Êxodo 16, do 3 ao 14. O povo foi lá, guardou a mais. Sabe o que aconteceu, irmão? No dia o trem tava com bicho, fedia, cheiro forte as narinas. Então parece que tinha perdido. Deus falou, não, mas eles faziam do mesmo jeito. Aí o povo começa também, isso foi alguns milagres, a água brota da rocha, novamente, em Números 20, capítulo 20, número 1. Essa água da rocha é que determina que o povo estressa tanto Moisés, que Moisés fere a rocha
e Deus determina que ele não vai entrar na terra prometida. Então isso foi alguns milagres. Mas o povo dava trabalho, irmãos, dava trabalho a ponto. Se os irmãos lerem em Números 12, 10, você vai perceber que a própria família de Moisés, que era Arão e Miriam, o povo começou a falar coisas para ele, rapaz, esse negócio aí de Moisés ser o líder, não sei o que. Moisés pegou Moisés pegou mulheres de onde Deus falou que não era para pegar. Moisés é diferente de nós, Moisés é melhor que nós. E Miriam e Arão começam a dar ouvido àquele povo. E quando eles começam a dar ouvido àquele povo, Deus desce para falar com eles, a dispensação da lei. O povo era regido por a lei rígida, porém eles tinham esse contato mais imediato com Deus. Deus pega e toca, não é que Deus toca, Deus amaldiçoa Miriam com uma lepra. Durante 7 dias ela teve que ficar afastada, fora do arraial por causa disso. Mas em Números 13, 15, Deus já cura, já liberta, porém, fica essa lição, irmãos. Quando Deus escolhe, não tem como. Vamos ver também, se os irmãos também perceberem, teve uma época que Coré, Datã e Abirão, que era da mesma família, da mesma linhagem de Jacó, sabe? Povo. Eles eram primos de Moisés, se não me engano, eram primos de Moisés, da mesma linhagem da casa de Levi também. Eles se levantam contra Moisés. E quando eles se levantam, começam a falar, rapaz, quem te colocou como líder? Você não tem respaldo nenhum para ser líder. É tipo isso, irmãos. Se você ler lá, você pode ler lá em Números 16. Você vai perceber que quem te colocou como líder, quem te deu autonomia para isso. Aí começa a levantar, Deus fala a Moisés, eu vou matar. Deus desce, a Bíblia fala que a nuvem cobre a congregação. E Deus fala para Moisés, eu vou matar todo mundo. Se recolhe aí, fala para ele, para Arão e tal, sua família, se recolhe aí que eu vou matar todo mundo. Deus falando, Moisés fala, não, Senhor. Só vai por causa de alguns transgressores, por causa de um transgressor, a Bíblia fala, o Senhor vai matar todo mundo? Aí o que pega e acontece. Deus pega e fala, não, então faz o seguinte, separa eles. E separa Datã, Coré e Abirão, separam para um canto, sai para fora, se recolhe para o canto, eles suas fazendas, deixa separado, chama o povo, deixa separado. Deus abre a terra e engole eles todos. Aí quando o povo vê aquilo, porque eles não fizeram isso só, os 3 e suas famílias, eles foram lá e convenceram algum povo, aqueles que eles convenceram começaram a correr. Deus manda um fogo do céu e consome todo mundo. Na época Deus não brincava não. E mesmo assim alguns pegavam e continuam murmurando, falavam, rapaz, Moisés está amaldiçoando nós, tá? Moisés não é nada, não sei o quê. Deus vai lá e faz o quê? Envia uma praga. Isso está em Números 16 também, do versículo 47, e mata 14.700 pessoas naquele dia. Simplesmente por ter se levantado com Moisés. Lembra, matou Coré, Datã e Abirão, porque tocou em Moisés. Depois ele matou mais alguns com fogo, correu. Depois ele matou mais 14.700. Quando Deus começou a matar o povo, Moisés olhou para ele, olhou para Arão e falou, Arão, corre, pega sangue e asperge lá no altar pelo pecado do povo, senão Deus vai matar todo mundo. Corre, Arão. Arão pega e corre. E Deus foi matando. A praga foi pegando o povo, foi morrendo. Quando Arão chegou no altar e aspergiu, quando Arão foi lá e fez sacrifício, passou o sangue, a praga cessou, mas já tinha morrido 14.700 pessoas. Tinha morrido bastante gente. Então Deus era bem rígido, Deus cuidava bastante do seu povo naquela época. Deus era bem rígido e zelava muito pela sua palavra, protegia muito seus escolhidos. Até hoje ele é assim. Só que na época da lei nós vemos isso com a evidência tão forte, a ponto de Deus matar dezenas de milhares de pessoas. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Tá bom? E também logo após, irmãos, também teve o milagre da serpente de metal. O povo começa a murmurar, começa novamente murmurando, reclamando de Moisés, reclamando de Deus. Deus faz o seguinte, Moisés, já que é assim, né?
eu vou matar. Esse povo tá reclamando muito. Eu vou até falar para os irmãos onde está também. Tá em Números, capítulo de número 21. Números, números 21. Estou procurando aqui na Bíblia. Números, capítulo de número 21. Que o povo falou contra Deus. Começa a murmurar contra 21, versículo de número 4 ao versículo de número 9. Ele começa a murmurar, falando contra Deus, contra Moisés. Deus manda serpentes do deserto e começa a matar o povo. Aí faz uma referência, se não me engano, acho que é lá em João Marcos, fala que assim, que é necessário que João capítulo número 3, que assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, é necessário que o filho do homem seja levantado também. Então a serpente começa a matar, era picado, envenenado, morria, e Deus manda construir uma serpente de metal e coloca lá. E quando coloca aquela serpente de metal, fala que quem olhar para ele seria curado e livrado. E assim aconteceu, quando eles levantaram essa serpente de metal, quem olhava para ela era curado e liberto. Tá bom? E livrado. Então isso era uma das coisas, isso foi algumas das coisas, eu não vou entrar em detalhe, só para os irmãos verem. Eu vou mandar isso aqui lá no grupo também, os capítulos certinhos, mas basicamente se refere, esses capítulos que eu li, está em Êxodo e Números, que são os feitos de Deus no deserto. Tem várias outras coisas que Deus fez, porém esses aqui foram os principais: a coluna de nuvem, as águas do mar se tornarem doces, a água que sai da rocha, a derrota de Ameleque, Miriam é ferida e curada a lepra, a destruição de Coré da em Abirão, a água brota da rocha, o envio das cordonizes do mar, praga que mata 14.700 pessoas, o milagre da serpente de metal e, por fim, a vara de Arão que floresce. Porque no final de toda esse Coré da em Abirão, que Deus mata um punhado de gente, Deus fala: não, eu vou provar quem escolhe. Pega um homem de cada tribo e coloca lá. E a vara coloca dentro do templo. Amanhã, quando acordar, vocês vão ver lá. A vara que floresceu, uma vara de amendoeira. Não tinha ligação nenhuma, cortada da árvore e tal. A vara que florescer foi quem eu escolhi. E eles colocaram lá a vara de Arão, floresceu, e Deus provou que escolheu a tribo de Levi para cuidar do santuário, para liderar o povo naquela época. Então isso baseia-se principalmente em números em Êxodo e Números, que são os principais feitos. Então Êxodo e Números nós encerramos aqui. O irmão pode ler até a vez que Moisés, que Deus manifesta o poder e Moisés pede para ver a face de Deus. Tem a vez que Moisés sobe para pegar os 10 mandamentos, que nós vamos falar dos 10 mandamentos, e o povo faz o bezerro de ouro. Deus quer matar o povo, Moisés fala não. É porque o povo vai subir para uma peleja e Deus fala: não, não vou no meio desse povo não. Moisés pega e fala: Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, não nos faz subir, nós não queremos anjo, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença e assim por diante. Tá bom? Então aqui nós encerramos alguns feitos de Deus no deserto, que como Deus ajudou o seu povo. Se quer saber mais, eu vou mandar os textos específicos, mas e isso é basicamente em Êxodo e Números, tá bom? E então Deus era bem sentenciador, era juiz mesmo na época. Não, vocês errou, morre. Levantou contra o meu servo, morre. Meu servo não dá conta de resolver, eu resolvo. Era bem isso. E também, então, lembra que eu falei que também um dos pilares além do povo era do templo. Na época, mas não fizeram bem o templo, eles fizeram um tabernáculo, que era precisar ser carregado. Deus determinou claramente como seria carregado, como seria feito. O templo era composto por madeira, principalmente madeira e tecidos. Tinha prata, os pilares eram de madeira revestida de ouro, com pilares de prata, outros tinham bronze, mas bem reduzidos, para ficar maneiro, pessoal. Então, o templo era bem bonito. Eu queria muito falar sobre especificidades do templo, mas
Não é nosso assunto, acho que precisaria de uma, duas aulas específicas, uma aula pelo menos específica só sobre o tempo. Assim como o assunto de dispensação é muito interessante, acho que nós levaremos umas duas, três aulas para discutir, discutir as dispensações. Mas o importante é que os irmãos saibam que eles fizeram o tabernáculo com meio de separação de todos os templos, que era pátio, lugar santo e o santo dos santos, a bacia de bronze, mesa dos pães da preposição, o candelabro de ouro, que tem diferença de tamanho quando estava no deserto, quando realmente Salomão fez o templo. O primeiro templo realmente foi o de Salomão, até então era o tabernáculo que era de coxinas, panos, era feito de panos e madeiras e assim por diante. E existia toda uma ordem. A nuvem, lembra da nuvem que eu falei que acompanhava o povo? Aquela nuvem era para direcionar o povo. Irmão, mas eles ficou perdido 40 anos no deserto. Porque desobedeceram a Deus, Deus resolveu deixar eles perdidos. Mas era o seguinte, a nuvem seguia. Onde a nuvem parava, eles tinham que parar, montar o arraial todo o tempo e assim por diante. Eles não paravam sem a nuvem parar, eles seguiam a nuvem. E quando eles paravam, existia uma ordem. Da tribo de Levi, Levi teve 3 filhos. O Gerson, Coate e Merari. Então tinha os gersonitas, os coatitas e os meraritas. E era o seguinte, quando parava, quando eles iam parando, o que que acontecia? Chegava os meraritas, deixa eu colocar aqui. Chegavam os meraritas e colocavam as tábuas, os postes, os pilares, os soquetes do tabernáculo do pátio, as cordas usadas para as cortinas, eles chegavam e colocavam. Logo após eles vinham quem? Vinham os gersonitas, com as cortinas, com as paredes, o teto, as cortinas vedadas cercavam o pátio, a cortina de entrada, as cordas, as quais as tendas do tabernáculo, as tendas eram amarradas. Então vinham os gersonitas, vinham os meraritas, vinham os gersonitas, e logo após vinham os coatitas com os utensílios, a arca, a mesa, a menorá, o candelabro, os 2 altares, que é o altar de incenso e o altar do pátio que oferecia o sacrifício ao altar dos holocaustos. Todos os instrumentos usados, as cortinas e o véu, que é a cortina de entrada do Santo dos Santos. E eles pegavam nessa hora, meraritas, gersonitas e coatitas, tá bom? Montavam. E então, aí logo após, quando a nuvem dava sinal que ela ia prosseguir, era o contrário. Os coatitas vinham tirar os utensílios, os gersonitas as cortinas, e os meraritas vinham tirar as tábuas, os pilares, madeira e assim por diante, as cordas. Tá bom? Então, isso que é bom vocês... O que vocês precisam anotar é o quê? Primeiro, vinham os meraritas com os postes, madeira, assim por diante. Vinham os gersonitas com as cortinas, as paredes, o tempo que era feito de cortina, algumas cordas. E vinham os coatitas com